Olá, pessoal. Nós estamos aqui para dar início a mais um comentário. Hoje nós vamos discorrer sobre um elemento muito importante na filosofia da religião. Este artigo que nós estamos elaborando pode ser considerado como artigo de iniciação hermenêutica, né? Os estudantes de hermenêutica poderão fazer bom uso, né, do que vamos falar aqui. Né? Nosso tema hoje tem por epígrafe o título A Metáfora da Fé sobre o personagem em questão. O personagem em questão hoje é o Clube Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, né, e a sua torcida. Né? Nós aqui elaboramos alguns aspectos a partir das radiografias de alguns eventos que ocorreram, tendo como pano de fundo o Vasco da Gama e a sua torcida, né, em algumas finais de campeonatos, né, no Brasil. Né? E recentemente a final entre o Vasco e o Botafogo, onde o Vasco, né, foi derrotado pelo Botafogo, ficando com o vice-campeonato. Nós radiografamos esse evento a partir de um cotidiano, né, relacionado à torcida do Vasco da Gama. Né? E a partir deste elemento nós estabelecemos um parâmetro relacionado à questão da fé, né? Firme fundamento, né, das coisas que se não veem, mas que se esperam. Né? Nós temos aqui na passagem do livro do apóstolo Tiago, né, um comentário onde ele nos fala, né, sobre a fé, né, a fé e as obras. É um comentário muito propício, né, a esta questão, né, no livro do apóstolo Tiago, capítulo 12, versículos 14 e 15, que nos diz assim: De que serve, meus irmãos, alguém dizer, tenho fé, se não tenho obras? Poderá talvez a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e desprovidos do alimento de cada dia, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para a vida corporal, o que adiantaria? Assim também se passa com a fé, se não for acompanhada pelas obras, por si mesma está morta. Entretanto, poderá alguém dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Pois bem, prova-me essa tua fé sem as obras. Bem, eu posso provar com obras a minha fé. Crês tu que há um só Criador? Fazes bem. Os demônios também creem nisto e tremem. Né? Aqui o apóstolo Tiago elementa os quesitos, né, importantes à fé, né, que estão elencadas a partir das obras. Qual é a obra? Né? Tiago aqui nos fala sobre a caridade, né, que é inerente à fé, né, sobre o amor, né, o desprendimento. Né, é uma coisa bacana, muito importante. E essa característica, ela remonta ao padrão daquilo que nós queremos alcançar hoje, neste comentário. Né? Hoje nós queremos alcançar o evento que radiografa a questão da fé a partir dos pressupostos apresentados nos exames das torcidas do Vasco. Né? Ou seja, uma atitude que parece ímpar, né? Uma coisa até corriqueira, que não
tem muito a ver com o que está em questão. Por quê? Veja bem, o Vasco, ele possui uma torcida apaixonada, uma torcida que nos mais distintos momentos o acompanha. E eu pude presenciar na televisão, nos repórteres, o desenrolar do final do evento do campeonato, onde o Vasco saiu derrotado, né? E na maioria das vezes criou-se no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né, uma rivalidade já tradicional entre o Flamengo e o Vasco, né? E quando acontece uma final entre esses dois clubes, vem registrado cenas de violência, de descontrole, e da última vez houve até uma morte, um assassinato, um homicídio, né? Um torcedor, né, do Flamengo matou um torcedor do Vasco. E criou-se o mito de que, nessa questão, o Vasco é freguês. Eu pude observar, na maioria das vezes, os distúrbios entre as torcidas do Vasco e do Flamengo, onde há aquela provocação hilária, né, contra a torcida do Vasco, né? Ou seja, de forma a envergonhar, a humilhar os vascaínos, né? Na maioria das vezes eu via os vascaínos saindo humilhados, né? Naquele desfecho do final do campeonato, né? Aquele descontrole e aquela confusão generalizada entre as duas torcidas, né? E na maioria das vezes o Vasco saiu em desvantagem, né? Mas o que me chamou a atenção nessa questão, né, do Vasco, na maioria das vezes sair perdedor, não foi simplesmente o fato dele ter perdido ou perder quase sempre para o Flamengo. O que me chamou a atenção neste evento foi, na verdade, os pressupostos de altruísmos que a torcida do Vasco demonstrou ou tem demonstrado nessas situações. Ou seja, os vascaínos continuam sendo vascaínos. Os vascaínos continuam amando a sua camisa. Os vascaínos continuam tendo fé de que um dia chegarão lá. Os vascaínos não trocaram de time. Os vascaínos continuam sendo vascaínos. Os vascaínos, mesmo em vista dos imbróglios e dos infortúnios do seu clube, eles não o abandonaram. Continuam fiéis à camisa. Continuam chorando, sofrendo o infortúnio de quase sempre serem chamados de freguês, quase sempre saírem do estádio numa final de campeonato derrotados. Mas uma coisa eu posso perceber: eles não desistem nunca. Eles não deixam de amar o Vasco. Eles não deixam de ter o carinho pela camisa do seu clube. Este evento parece se parametrizar a uma passagem bíblica do livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que nos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos corrais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esta passagem bíblica ilustra a exaltação e a exultação do clube do Vasco e seus torcedores, na exaltação contínua do seu clube. Esta talvez seja uma característica de uma metafísica de fé estabelecida sobre o personagem em questão, no caso, o Vasco da Gama. E o cotidiano da torcida vascaína
talvez nos ensine, por um meandro indistinto, o que seja, na verdade, a verdadeira fé que edifica. A verdadeira fé que supera os obstáculos. A fé que, mesmo em meio ao vitupério, não perde o seu ânimo. A fé que, mesmo na situação em que se encontra a torcida, não se vê despojada dessa esperança. A radiografia da torcida vascaína nos faz visitar o elemento metafísico de uma fé que a Bíblia nos ensina e que muitas das vezes passa despercebida no nosso coração. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se espera, mas que se não pode ver. Os vascaínos, eles não têm visto o Vasco superar o seu rival no campeonato. Eles não têm presenciado ultimamente uma vitória do Vasco sobre o Flamengo. Eles sofrem o vitupério e são escarnecidos, são chamados de freguês, mas eles não desistem. Eles se apegam à camisa, mesmo em meio ao flagelo da vergonha e da derrota do Vasco frente ao seu grande rival. Que coisa interessante. A radiografia de uma fé firmada em um clube. Eles acreditam no Vasco. Eles amam o Vasco. Enquanto nos ensinam como devemos amar a Deus. Eu pude perceber, alguns tempo atrás, na igreja onde sou membro, que um irmão, ele ficou triste, tendo em vista que ele estava num propósito na igreja de receber uma bênção. E ele começou a se esmorecer e abandonou a igreja, não foi mais à igreja. Então o nosso pastor, ele foi visitá-lo, foi reanimá-lo, foi lhe dar uma palavra, uma mensagem de ânimo, porque ele estava fracassando na fé e na esperança que ele carregava no seu coração. Diferentemente da torcida do Vasco, que mesmo em meio ao infortúnio da perda do campeonato, o que tem acontecido periodicamente, não parece ser transpassada pela desistência, pelo desconsolo e pelo desgosto. Esse que poderia levá-los a abandonar a camisa. Os vascaínos, diferentemente de muitos de nós evangélicos, ele não abandona a camisa. Ele não deixa de vestir a camisa de vascaíno, mesmo sabendo que na segunda-feira ele vai sofrer o escárnio da torcida campeã. Os vascaínos colocam a camisa. Exemplo metafísico de um aspecto de fé verdadeira. Isso me trouxe uma reflexão muito profunda e me ensinou um pouco mais sobre a minha fé, sobre a fé que eu devo nutrir no meu coração a respeito daquilo que eu prego e creio. Nós evangélicos, eu como evangélico aprendo muito com a torcida vascaína. Eu como cristão evangélico aprendo muito com o altruísmo, com o desprendimento que tem me demonstrado possuir a torcida do Vasco da Gama. Que esse exemplo, que esse aspecto de fé ele possa servir como radiografia para fortalecer o nosso ânimo sincero de fé e crença no Evangelho que nós apregoamos e cremos. O seu rosto